você nasce tão pequenininho, tão frágil, você atravessa, você sobrevive. Quando você vê um homem de 80 anos, o que aquele homem não passou? É que a bravura, mesmo sem ser bravo, ele teve que arrancar para atravessar, para chegar ali. O ser humano é bravo e merece admiração e respeito. O ser humano em si me interessa muito, eu amo e respeito e é o objeto de todo o meu interesse, quer literário, quer, se for a palavra couber, filosófico, porque eu não sei se eu sei ter interesses filosóficos, mas tanto quanto possa ser, é o ser humano que me interessa. Minha vocação desde menina era de escrever, eu escrevia desde cedo, 12 anos, 14 anos, eu escrevia uns contos horrorosos que eu rasgava e escondia, porque eram muito ruins, e tinha muitas mortes, assassinatos e essas coisas. De forma que eu comecei me profissionalizei logo, eu acho que eu não planejei, mas sabia que minha vida seria de escrever mesmo o resto da vida. O Chateau tinha um faro para descobrir as pessoas, etc. Mandou o Leão de Gondim, que era funcionário dele, era o diretor do Cruzeiro, me convidar para fazer uma crônica no Cruzeiro. Eu não fazia crônica, eu escrevia artigo de jornal geral sobre política. E o Chateau inventou isso, o Leão me convidou, eu topei, e quem escolheu a última página fui eu. Você na última página, ele dizia, mas a última página não vale nada. Eu digo, você vai valorizar a tua última página de anúncio, botando uma matéria assinada na última página, e realmente deu certo. Não foi nada planejado, mas foi acontecendo direitinho. Eu sou apenas um profissional de escrever, eu não gosto de escrever. Eu não amo a minha profissão, não me deleito. Escrever para mim é um trabalho penoso, principalmente com essa rotina de jornal que você tem que entregar o artigo ou a crônica, naquela hora, naquele momento, tirar toda semana, há mais de 50 anos, que eu toda semana, naquela dia certo, tenho que fazer uma crônica. De forma que fica meio penoso, não é um prazer escrever. E eu me considero uma profissional, como você está aqui me entrevistando, como vocês estão aí fotografando, estou eu aqui falando. Somos um time de profissionais. A academia é um clube de escritores, onde a gente se reúne, conversa, discute temas, toma tal chazinho, mas o chá, por exemplo, não é uma cerimônia, é uma mesa posta, que entra, toma uma xícara de chá e vai-se embora para a sala de sessão. Não há a cerimônia do chá, não existe, é uma lenda. E a gente é um clube como qualquer outro que trata de literatura. Em geral, a gente entra pela mão dos amigos, quer dizer que já tem aquela roda de amigos lá dentro e faz de novos dos que não era íntimo. É um clube de amigos muito simpático, muito solidário. Agora mesmo nós estamos tratando de hospitalização e enterro dos acadêmicos e tal, que se fazia, mas não era uma coisa legislada, codificada. E o Arthur Nesquier, que é muito metódico, está cuidando desses detalhes. Mas a academia não tem, digamos, programação, finalidades. É um clube de escritores onde se discute literatura. Nós não temos a obrigação de fundar escolas, de criar centros culturais. É apenas um debate, convívio. Foi criada com essa intenção de convívio. O Machado, por exemplo, que era um apaixonado apesar dele ser um solitário, ele era um apaixonado pela academia. E era isso que ele prezava, o companheirismo, a solidariedade. É o que há de principal na academia. Há períodos que eu não atravessei, depois que eu estou lá, todo mundo está muito pacífico. Foram os 35 anos do velho Ataíde que eu já encontrei em meio caminho, né? E depois os presidentes se têm sucedido, não tem havido grandes debates, lutas entre acadêmicos, como houve em certos períodos passados.
E hoje, numa cidade grande como o Rio, no São Paulo, o Brasil todo, a gente nem consegue ter mais de 4 ou 5 nas sessões, 6. Quando tem 8, a gente já está achando que está até bom aquele dia. Porque moram em diversos lugares, se ocupam de diversas coisas. Um é embaixador não sei aonde, outro é embaixador nos Estados Unidos. São só 40, né? Nunca a gente tem mais de uma frequência. Quando tem 12, ficamos muito satisfeitos. Foi nós elegemos a Nélida com muita alegria. A Nélida é muito capaz, muito competente e é uma escritora. A preocupação, depois que eu entrei na academia, é não diferenciar acadêmicas e acadêmicos. Somos todos iguais e não é. A Nélida é uma bela acadêmica, uma mulher de grande cultura, obra muito sólida. E a nossa Lígia é uma grande romancista, é um amor de mulher. Quero muito bem a ela desde que ela começou. Só somos 3. A tia Diná morreu, a tia Diná de Queiroz, né? Que foi quem se bateu pela entrada da mulher na academia. Eu não me bati. Por isso que eles me puseram primeiro, porque eu não tinha atormentado ninguém para entrar, não fazia questão de entrar, não queria. Então me botaram a mim primeiro, para a coisa não ficar polêmica. Depois logo promovemos a eleição da Diná. Infelizmente ela só ficou lá 2 anos, morreu 2 anos depois. Eu acho que a mentalidade masculina não mudou muito, apenas eles abriram mais espaço para a concorrência feminina, que é um fato, veio aquela avalanche e eles se abriram. Eu acho que todo homem, aquela mulher feminista é um ser abominável, né? As primeiras feministas, eu nunca tolerei companhia delas, nunca me meti com as feministas, porque eu sempre achei que o homem é muito bom, a gente precisa de homem, é homem e mulher, Deus fez assim para que essas brigas, né? Eu nunca fui de feminista, sempre achei uma bobagem e desagradável. Mas, não sei, quando eu comecei já havia abertura para mulheres, eu nunca encontrei dificuldade no meu caminho profissional. Sempre fui muito bem tratada pelos amigos, sempre me abriram espaço. Eu nunca sofri da intolerância masculina, não. Não sei se havia. Olha, eu acho que criava um âmbito de camaradagem, porque eu convivia quase sempre com colegas de profissão, jornalistas, ou mesmo os amigos de meu marido, médicos, etc. Falando que havia mais um ambiente de camaradagem. Eu não assustava nem atraía, não era uma beldade que deslumbrasse eles, de forma que era um ambiente de camaradagem realmente que se havia entre mim e os outros com quem a gente convivia. Queria ser uma bailarina, eu acho que eu queria ser bailarina, queria ser essa. Eu acho que bailarina que me satisfaria. Cantora lírica também, mas bailarina é que eu gostaria mais. E eu não sou do balé clássico, não. Eu gosto da dança, das que dançam. Eu sou da ramo da Isadora Duncan. As criadoras, o balé é meio matemático, meio balé tradicional, não é realmente... É bonito a gente vê, mas é uma coisa tão artificial, a mulher do pontinho do dedo. De forma que é bonito, mas não é assim, não é bem humano aquilo. É mais um artifício, uma arte difícil e penosa, né? As bailarinas queixam muito os dedos do que sofre. Eu tenho entrevistado algumas para saber que eu tinha curiosidade. Os dedos delas são muito machucados, embora o sapato tenha um calço. Exige mocidade, leveza, tem muitas condições e que a pessoa com a idade um pouco... Uma bailarina de 40 anos já é uma bailarina velha. Quando uma atriz aos 40 anos está no seu ápice, é quando ela é das grandes atrizes, as grandes trágicas, as grandes... O 40 anos é a idade boa para elas, que estão já... ainda são bonitas e estão já com aquela prática. Uma bailarina de 40 anos já é uma velha bailarina. É uma arte muito consumidora. Mas eu queria ser uma bailarina. Quando eu era novinha. Quando eu era novinha, eu era levinha, né? Escrever ou pintar, eu creio que qualquer forma de expressão de arte é uma relação difícil, porque se você é exigente, como por exemplo eu sou, eu nunca fiquei satisfeita com o texto meu. Então não é uma relação de amor propriamente, no sentido afetuoso da palavra. É uma relação de amor brigão, de amor, porque o meu texto é meu inimigo.
se os meus editores não me dão mais prova para eu ler, porque eu mexo em tudo, quanto que eles me banham, em vez de corrigir os eventuais erros de edição, eu vou remexer naquilo que eu escrevi e vou fazer de novo. Eles ficam danados comigo, já não me mandam mais provas por isso. Porque eu mexo em tudo. Eu, na verdade, não gosto do meu texto. Então, essa relação do autor com o seu texto é muito difícil. Com a profissão, eu creio que o ator, todos eles têm essa dificuldade de... Ele quer empolgar mais do que as mãos cabem. Eu sou Vasco, e no Ceará sou Ceará. Eu sou a única mulher, minha irmã nasceu quando eu já era mulher feita, de uma família de 3 irmãos e um tio da nossa idade. De forma que o interesse dos meninos era futebol, e eu era a única mulher no meio deles. Se eu não ia jogar futebol com eles, mas me interessava como eles, para ver jogo, e comecei a ir a jogo com eles, e realmente o futebol sempre me interessou muito. Por isso eu creio, eu não tinha outras meninazinhas para ter outros interesses paralelos, eram meus irmãos e o meu tio Felipe, que é quase da minha idade, eu chamo de irmão também, os meninos me chamam de tia. Eu não sou competitiva, eu nunca entrei numa competição, mas sou uma grande torcedora. E me apaixono, qualquer competição, se eu ver 2 caras brigando na rua, eu tomo partido de um e fico assistindo. De forma que futebol é para quem é amigo da competição, de ver a competição, é o ideal, né? E depois o futebol, os seus astros, são colhidos na população e, em geral, nas camadas médias e humildes da população. De forma que a gente se sente solidário também daquele menino do Brás, daquele menino de Botafogo, ou lá do subúrbio, está crescendo, ser ídolo. Quando é um negro como o Pelé, a gente sente aquele orgulho de no Brasil se correr e reconhecer essa superioridade do grande negro como Pelé. E do negro comum também, esse negócio de... É um dos dramas da sociedade moderna, essa coisa de raça, não é? Deu no nazismo, deu em tanta coisa ruim. Mas é um orgulho que a gente tem de futebol, nos dá... Você lembra do Leônidas? Você não era gente no tempo do Leônidas, a gente torcia pelo Leônidas loucamente. Desde esse tempo que a gente torce futebol, as primeiras seleções. Me lembro que a minha irmã era estudante, estava estudando História Universal e perguntaram para ela para falar sobre Leônidas, o grego, né? Ele diz, Leônidas era um jogador grego que fez muito pelo esporte na sua pátria. Ela tinha uns 8 anos. Ela achou que o Leônidas era um jogador grego que fez muito pelo esporte da sua pátria. A televisão é outro instrumento e é um instrumento muito dinâmico, não é? Porque para teatro, para cinema, você tem aquele espaço mais... A televisão tem que ser depressa, a cena tem aquela movimentação. É muito dinâmica a televisão. De forma que eles têm que fazer a adaptação do que é escrito, é lento. Eu posso passar 3 páginas sobre um estado de espírito de um personagem, mas na televisão não. De forma que é outro veículo completamente. Eu achei que a adaptação ficou bem razoável. Tanto que adaptar a pressa com que eles fazem, não me desagradou. E olha, se eles iam consultar a gente. Eles aí atrapalhavam tudo, porque eles têm o tempo, a medida, a frase cortada. E se o autor fosse se meter, não ia aceitar aquilo. Eles não deixam a gente nem chegar perto. Todas as adaptações de coisa minha, quando fazem, eu já sei depois. Em geral, o adaptador quer dar a parte dele e colabora, em geral, demais com o autor. Eu digo isso não só com outros livros que eu gosto, de histórias que eu gosto, de outros autores, que eles modificam muito. Parece que o adaptador quer mostrar que ele também escreve, que ele também sabe fazer aquilo. Eu acho que a história é essa.
visão ocidental é essa, a visão cristã principalmente, é aquela história do ajuste de contas, não é? Eu creio que influi muito, é a noção cristã do ajuste de contas, talvez. Toda reza fala da morte, não é? Porque a morte é que vai ser a hora, a grande referência, você vai prestar conta de tudo que você fez. Eu considero a morte a grande amiga, é quem resolve tudo. Você está na maior enrolada, no sofrimento, está apaixonado, está infeliz no luto, chega a morte, corta, limpa direitinho, bonitinho, acabou todo mundo, não tem volta. Eu acho a morte a grande solucionadora. Olha, a vida sempre vale a pena, como é que disse o Fernando Pessoa, se ela não é pequena, né? Eu acho que viver é uma atividade. Você sofre, você paga caro, mas é uma experiência, é a única experiência que nós podemos ter de conhecimento do mundo é a vida, né? A vida é que nos traz tudo. Então, como é que a gente pode maldizer a vida? Mesmo se você está sofrendo, você está vivendo. E tanto é que o instinto profundo de todo ser vivo é não morrer, é se livrar da morte. Você vê um mosquito se defende. A vida é o bem supremo. Se a gente se calha vir sofrimento, vir amarguras, assim mesmo os suicidas são muito poucos em relação aos amargurados. Eu não discuto filosofias e religiões, porque nessa história eu sou muito vazia. Eu não tenho convicções, eu não sei o que vem depois, não sei o que tem. Não espero nada, de forma que é um tema que me fala pouco, porque eu realmente não sei, não medito sobre isso, não especulo. Acho que a vida já custa tanto, já é tão pesada, que é injusto ter muita coisa depois. Eu acho que é um mal mesmo de família, minha mãe, meus avós maternos, minha família paterna era religiosa. Minha avó Raquel, de quem eu herdei o nome, era muito religiosa, mas mamãe não tinha crença. De forma que aqueles alencares do Ceará, muito danados, sempre foram, que é a raça de minha mãe, não é? De forma que não tinha preocupação com o outro lado, não se acreditava e pronto. Foi assim que eu me criei, embora em colégio de freiras e tal, mas nunca realmente, eu acho que a fé é um dom que você recebe. Eu sou muito amiga do Dom Helder, e eu digo, reza, Helder, porque se você não rezar, eu não escapo não, eu brinco com ele. Ele disse que reza muito para eu. Nós somos amigos de infância lá do Ceará. Eu tenho muito desgosto, eu acho que a fé é um amparo, uma segurança. Eu tenho até passado golpes muito cruéis na minha vida e a gente não tem um amparo, não tem um consolo, uma referência para se socorrer. É muito ruim não ter fé. Eu acho uma espécie de uma mutilação, de uma falta de uma coisa essencial. A única coisa que eu tenho pena é de Ariano não ser meu filho. E Ariano é o mestre das frases, né? E Ariano é muito conservador, num certo sentido, é religioso, é muito conservador. Agora, a inteligência dele é fulgurante demais, então sai soltando chispas para todos os lados. Eu sou completamente suspeita para falar de Ariano, porque eu adoro ele. Como eu digo, só tenho pena dele não ser meu filho. Eu fui das primeiras pessoas que souberam da notícia de Ariano. Meus espias lá de Recife me mandaram quando ele surgiu com a Compadecida. Eu fui ver lá em Pernambuco. E a Ariana realmente é muito especial. É uma inteligência, assim, a gente tem aquelas coisas mais inesperadas, que o verdadeiramente inteligente é sempre inesperado, né? O chato é previsível. A Ariana não. Eu gosto imensamente dele, do que ele escreve, dos projetos dele, do teatro dele, e dos filhos dele e da mulher dele, que é uma gente que eu amo muito. Para cá em 39. Moro aqui desde esse tempo. Minha filha, que é minha irmã, que é minha filha, porque eu criei ela é mais nova do que eu, quase 20 anos. Meus netos moram aqui, não é?
E aqui que eu fiz minha vida toda aqui, trabalhei sempre aqui. Agora, para a fazenda eu vou, todos os anos estou de viagem. Vou agora passar um mês lá na fazenda. Inclusive que eu não gosto muito de Fortaleza. Essa cidade de médio porte tem os defeitos das grandes e os defeitos das pequenas, né? Eu nasci em Fortaleza, mas não gosto muito. O que eu gosto muito é de ir para o sertão. Estou de viagem. Dentro de poucos dias vou embora, passar uns 20 dias, um mês por lá. Eu não acredito em amizade de divorciados, né? Há muita mágoa, muita amargura, muita coisa. Quando há filhos, mas nós tínhamos uma filha que perdemos pequenina. Que foi, talvez, que me desenganou muito a vida e, de certa forma, nos separou. Depois encontrei esse médico que Pedro me apresentou. E do dia que nós nos vimos até o dia que ele morreu, acho que nunca passamos 24 horas separados. Depois nos fomos viver juntos, prometia, nós ambos éramos desquitados, não havia divórcio. E quando assim que veio, um dos primeiros que se casaram fomos nós. Minha sogra era religiosa, ela está viva com 104 anos. Cada vez que caía o processo de divórcio na Câmara, ela tinha uma bichaqueca, porque o sonho dela era abrir o divórcio. Quando veio, nós fizemos uma surpresa para o aniversário dela. Nós fomos para o Ceará, casamos já com o juiz lá da roça, do nosso vizinho, parente meu até. E quando a Dona Maria chegou, nós chegamos no dia do aniversário dela, em maio. E demos um envelopinho, a certidão de casamento. Ela ficou tão feliz. Porque essas pessoas mais antigas, elas aceitam, exigem o documento, né? Ela ficou muito feliz, embora ela já morasse comigo há mais de 20 anos. É muito minha amiga. Foi uma segunda mãe para mim. Ainda está viva lá em São Paulo. Está com outros netos, que eu não dei netos a ela. E a outra deu 6. Ela foi, então, está lá com os netos. De vez em quando eu ouvi ela. Não sei o que é uma mulher moderna. Eu estou à parte da modernidade, mas não sei se eu sou. Talvez eu seja uma mulher antiga, antiquada. Mas a modernidade me interessa muito. Eu acompanho com grande interesse o que é a chamada modernidade. Mas se mulher moderna é viver as próximas... Por exemplo, eu nunca vivi isso não às minhas custas. Desde 18 anos que eu provenho o meu sustento. E hoje provenho o sustento desta casa, da fazenda, é do que eu ganho, que vivemos. Não obedeço a ninguém, não tenho compadre nem compadre, não tenho chefe político, não tenho diretor de nada. O presidente da academia, quando era o velho Ataíde, ainda tentava me mandar. O Arnaldo sou eu que mando nele, que eu sou mais velho, tenho autoridade. De forma que, se sou uma mulher, creio que eu sou uma mulher completamente independente. Então sou moderna. Muito bem, eu gosto.